Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O Benfica entrava esta tarde em Chaves a precisar de vencer para poder chegar à liderança e também para espantar assim alguns fantasmas. Mas será que a equipa de Roger Schmidt fez assim uma boa exibição? Queres descobrir? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, o nosso Benfica jogava esta tarde em Chaves e precisava de vencer. Não só pelo desaire do Futebol Clube do Porto ontem, como também pela desvantagem de 3 pontos para a equipa do Sporting. Não nos podemos esquecer que estamos assim em segundo lugar. E sendo para a semana semana de derby, o Benfica precisava assim realizar pressão sobre o adversário, poder colar-se assim ao Sporting e ficar esta noite em primeiro. A equipa do Benfica fez assim a sua função. Trouxe os 3 pontos com uma vitória por 2-0. Mas foi a melhor exibição? Já iremos ver. O Benfica entrava assim em campo no Municipal de Chaves numa partida a contar para a 10ª jornada da Liga. E com uma tarde bastante chuvosa, milhares de adeptos correram assim até ao norte do país para apoiar o nosso glorioso, e o Benfica só tinha mesmo que trazer a vitória. A equipa da casa, orientada então por Moreno, tentou assim mimetizar aquilo que se previa que fizesse Roger Schmidt, e entrou em campo num 3-4-3, embora no caso da equipa da casa fosse mais um 5-2-3. Já Roger Schmidt não inovou e voltou a apresentar o mesmo 11 que em Aroca, não fazendo qualquer alteração. Para grande surpresa de muitos adeptos, voltou a entrar em campo no seu 3-4-3, na tentativa assim de conseguir fazer os 3 pontos. Pois é, por um lado, podemos dizer que não surpreendeu muito, pois foi exatamente o mesmo 11 que Roger Schmidt fez alinhar em Aroca. No entanto, para a surpresa de muitos adeptos, o treinador alemão voltou a fazer o Benfica alinhar em 3-4-3. Isso é um facto que esta tática permite uma melhor circulação de bola e um melhor controle do momento defensivo. Havia algumas dúvidas de como é que o Benfica iria funcionar no seu momento ofensivo, uma vez que em Aroca teve assim algumas dificuldades. E agora iremos ver então as situações de perigo da primeira parte. E é isto, já está, é isso mesmo, o Benfica não produziu nada do ponto de vista ofensivo. Embora tivesse havido alguns remates com perigo, vimos bola. Bola foi isso que o Benfica jogou na primeira parte. Isso eu já tinha dito que, por um lado, esta tática pode potenciar assim a circulação de bola e também afinar o momento defensivo. É um facto, do ponto de vista ofensivo, o Benfica não sabe jogar com esta tática. Ou pelo menos ainda não sabe jogar com esta tática. É um facto que Roger Schmidt não tinha utilizado antes, só quando se viu assim com um elemento menos dentro de campo após expulsão, e assim sendo, muitos jogadores não estão rotinados nesta tática. O que é que Roger Schmidt terá que fazer? Ou pôr melhores intervenientes para certas posições, que eu continuo a achar que Roger Schmidt está a pecar por pôr certos jogadores em certas posições, como é o caso de João Mário, como é o caso de Rafa, mas enfim, nós todos temos que aprender e Roger Schmidt não é diferente. Ora, e dito isto, quando olhamos para as estatísticas ao intervalo, vemos que o Benfica dominou a partida. Com 69% de posse de bola, como era esperado, o Benfica teve apenas 6 ações na área adversária contra uma da equipa da casa, sendo que efetuou 9 remates contra 2, sendo dos quais 2 contra 0 nos remates enquadrados. Ora, e era isto mesmo que eu me estava a referir. Embora o Benfica tivesse dominado a posse de bola, claramente teve um maior número de passes e um maior acerto de passes, pois o Benfica dominava a zona do centro do terreno, que era assim onde se jogava a maior parte do tempo. No entanto, o Benfica, em termos de produção ofensiva, foi muito fraco. Criou muitas jogadas atabalhoadas, tentou jogar entre linhas sem sucesso e dos poucos cruzamentos para a área não tinha lá um homem para finalizar. Claramente, Gonçalo Guedes não sabe jogar nesta posição, nesta tática, e Roger Schmidt terá que rever isso. Fruto disso mesmo, Roger Schmidt, ao intervalo, fez sair então o avançado português e pôs em campo Arthur Cabral, na tentativa não só de dinamizar o ataque, mas também de ter assim um homem fixo, para poder potenciar as jogadas de contra-ataque e também poder jogar entre linhas, pois sem um homem fixo na área, muitas vezes a equipa do Benfica encontrava-se órfã no momento ofensivo. E fruto disso mesmo, o Benfica começou a jogar melhor e chegaria mesmo ao golo ao minuto 59. Após uma excelente jogada individual de João Neves, o mesmo com vários dribles e insistência consegue entrar na área, fazendo assim um passo atrasado para Arthur Cabral. O mesmo, já em queda e com um remate atabalhoado, consegue fazer a bola passar a linha. No entanto, um defesa flaviense acaba por tirar a mesma e Arsens acaba por confirmar o golo, fazendo assim 1-0 na partida. E a resposta da equipa da casa não se fez esperar. Na jogada seguinte, Bruno Langa, com um míssil de fora da área, obrigou assim a Turbi a uma grande defesa, embora a bola ainda acabasse por bater na trave e sair assim desferida. E ao minuto 80, Bruno Langa de novo voltaria a ser o protagonista, mas desta vez pela negativa. Após um forcing com João Neves dentro da área, o mesmo acaba por atingir o jogador português na cara. O árbitro, sem hesitar, acabaria por assinalar grande penalidade. Uma vez mais, João Mário, chamado à marca de 11 metros, não hesitou e com um bom remate colocado acabaria por fazer o 2-0 final. Ainda antes do final da partida, o Benfica voltaria a marcar, desta vez por Petar Musa. Após uma excelente triangulação com Arthur Cabral, o avançado croata que entrou assim na meia esquerda dentro da área, acabaria por rematar cruzado e fazer o 3-0. No entanto, o árbitro acabaria por invalidar por fora de jogo. No entanto, na transmissão em direto não houve assim qualquer linhas que justificassem esse mesmo fora de jogo. Fica aqui uma vez mais a suspeição. Mas enfim, é o que temos. Ora, quando olhamos então para as estatísticas finais, vemos que o Benfica melhorou na segunda parte.
Com 64% de posse de bola, desta vez o Benfica teve 20 ações na área adversária contra apenas 2, tendo efetuado agora 16 remates contra apenas 8, sendo dos quais 5 contra 1 nos remates enquadrados. Ora, agora é a parte do vídeo onde eu normalmente das minhas 3 menções honrosas da equipa do Benfica, e vou começar, na minha opinião, por o único jogador que se destacou na primeira parte, e estou a falar assim do nosso capitão Nicolás Otamendi. Esta tarde em Chaves, o jogador argentino fez muito mais do que aquilo que era esperado, pois para além de ter estado intransponível na defesa, na primeira parte foi dos poucos jogadores que mostrou garra, foi dos poucos jogadores que tentou fazer assim algo de novo. E recordo que o primeiro remate à baliza foi desferido assim pelo nosso capitão a mais de 30 metros, mostrando assim que a equipa tinha de acordar. E foi assim a liderança em campo que, na minha opinião, motivou que esta noite ele dê assim a sua menção honrosa. A minha segunda menção honrosa desta tarde vai assim para Arsens. O jogador norueguês uma vez mais esteve em bom plano, e é um facto que há certos jogadores que não sabem jogar mal, podem ter assim exibições menos conseguidas. O Benfica voltou a precisar do jogador numa posição que não é a sua, e o jogador uma vez mais voltou a responder. É esta a posição do jogador rende mais? Não, não é. É esta a posição do jogador pode aportar mais ao Benfica? Tampouco. No entanto, uma vez mais chamada à titularidade, o jogador deu tudo aquilo que podia com a camisola do Benfica ao peito. E é isso que nós queremos. Um jogador que sinta a camisola, um jogador com garra, um jogador que dê sempre tudo em campo. E Roger Schmidt sabe apreciar esse tipo de jogadores. Arsens uma vez mais voltou a mostrar que um jogador jogando fora de posição pode ser assim um grande elemento e uma mais-valia para a equipa do Benfica. Tem é que ter garra e mostrar que está ali empenhado e focado no jogo. É isso que nós precisamos, 11 elementos focados no jogo. Ora, e por segunda semana consecutiva, a minha terceira menção honrosa vai assim para Arthur Cabral. O avançado brasileiro entrou e foi decisivo no jogo, não só porque dinamizou o ataque do Benfica, mas porque desta vez também ajudou na defesa. Vimos várias vezes Arthur Cabral tentando fazer não só pressão na saída de bola do adversário, como no momento defensivo tentando fazer pressão sobre os adversários, algo que não tínhamos visto até agora. Para além que no lance do primeiro golo, o mesmo foi bastante importante. E também já noutros momentos do jogo, tal e qual como naquele golo anulado a Musa, mostrou-se que o mesmo consegue articular bastante bem com os seus colegas de ataque. Não é um jogador individualista e é assim um jogador de equipa. Para todos aqueles que o tinham apelidado de flop, têm que começar a repensar o seu discurso. Na minha opinião, estamos aqui perante um grande avançado. Só precisa de começar a marcar mais golos. E por fim, o MVP desta partida, que não poderia ser outro senão João Neves. O jovem médio português esteve uma vez mais em grande nível em Chaves e, sinceramente, começa a acabar-se as palavras para poder definir não só a atitude como a capacidade de jogar deste miúdo. Joga ele no meio campo defensivo, no meio campo ofensivo ou até lateral direito. O mesmo pode jogar em qualquer tática. Porquê? Porque o mesmo entrega tudo cada vez que entra em campo e tenta dar assim o seu melhor. É um facto que é um jogador taticamente e tecnicamente muito evoluído, mas a sua capacidade e visão de jogo é aquilo que surpreende, pois é apenas um miúdo numa tenra idade que podia estar ainda a jogar na equipa B. No entanto, afirmou-se de pedra e cal no 11 de Roger Schmidt. E vai ser muito difícil que o treinador alemão venha assim abdicar do jogador português. Por isso, independentemente da tática, uma coisa é certa. Há quem diga que é Tini mais 11, eu continuo a dizer, para mim é João Neves e mais 11. E por último, uma palavra para o nosso treinador Roger Schmidt. O treinador alemão voltou a insistir na tática 3-4-3. Como já disse várias vezes, quer em vídeos, quer no direto, na minha opinião não é a tática que o Benfica pode assim apresentar uma melhor performance. Mas também é um facto que o treinador alemão volta a insistir na tática e teve bons resultados. Ganhou por 2-0 na Taça da Liga, ganhou 2-0 no campeonato, mas também há quem aponte que são assim adversários mais fracos. O que é um facto é o Benfica alcançou assim 2 vitórias e o Benfica precisava de vitórias. Nesta fase é mais importante as vitórias do que assim a exibição. Eu prefiro que o Benfica ganhe os pontos do que o Benfica jogue bem e acabe assim por dividir os mesmos ou então não somar qualquer ponto. E atendendo que esta quarta-feira temos uma partida bastante complicada, é bastante importante pontuar. Mas não é pontuar com um ponto e um empate, é assim trazer os 3 pontos do terreno da Real Sociedade. E Roger Schmidt parece acreditar que é com o 3-4-3 que vamos conseguir. E é assim que está a preparar não só a partida da Real Sociedade, como também o derby contra o Sporting. E se o treinador alemão acredita que esta é a melhor maneira de o Benfica voltar assim a uma senda de vitórias, eu estou com o treinador alemão, pois para mim o que mais importa é que o nosso Benfica volte a vencer. Ora, e quando olhamos agora para a classificação do Campeonato Nacional, vemos que o Benfica retornou assim ao lugar que lhe corresponde, ou seja, à liderança do campeonato. É um facto que estamos em primeiro empatados com o Sporting e com o mesmo número de pontos, e que é apenas o golo Alvará que nos dá assim a vantagem. Mas atendendo que temos o derby para a semana e que o Sporting não joga menos, era importante criar pressão no adversário. E é para isso que aqui estamos, para revalidar o nosso título e levantar o 39. E só vamos conseguir se continuarmos daqui até o final do ano em primeiro. E quando estou a falar final do ano é até dezembro, é até o final da época, até o final do ano desportivo. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue-me no X, ajuda aqui o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!